Se você pudesse voltar no tempo para corrigir todos os seus erros, como diria uma música maravilhosa do CPM 22, você sabe quais são os erros que você gostaria de corrigir? A gente fala muito sobre, se eu pudesse voltar no tempo e corrigir algumas coisas, seria tão bom. Mas você já parou para pensar que corrigir as coisas do passado te faria perder a versão que você é hoje? E aí essa é a minha pergunta para você. Você estaria disposta a perder quem você é hoje e as coisas que estão à sua volta hoje, para corrigir alguma coisa lá no passado e não ter certeza de quem você seria agora no presente? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está ouvindo ou vendo. Eu sou Ina Marçom, escritora, artista e mentora de mulheres, e inclusive esse episódio está indo ao ar quando falta muito pouco para eu estar na Amazônia guiando a terceira edição da Amazon Liderança Feminina. Eu tô super empolgada com isso. Vocês vão receber, inclusive, um episódio enquanto eu estiver lá. Enquanto eu estiver na Amazônia. Então, se vocês quiserem acompanhar também como que vai ser essa vivência, para se prepararem para o ano que vem, me acompanhem lá no Instagram, porque eu sempre posto nos stories o que tá rolando por lá. Eu ando brisando muito sobre aquele lance que tá todo mundo bem saturado e bem cansado de ouvir, que seja a sua melhor versão. E ninguém aguenta mais essa frase, e eu não sei por que as pessoas ainda insistem em fazer propaganda com essa frase, sendo que ninguém aguenta mais, né? Buscar a melhor versão. Gente do céu, cansativo, exaustivo. Eu tenho pensado muito sobre as escolhas que a gente faz no passado, obviamente, que transformam a gente nessa versão que a gente é. Essa introdução que eu fiz agora pro episódio, ela é muito sobre aquele filme Efeito Borboleta, em que provavelmente você já assistiu. Ele é um filme antigo com o Ashton Kutcher, e inclusive, PS da fofoca, eu adorava o Ashton Kutcher quando eu era adolescente. Parece que ele está envolvido em polêmicas bizarras, né? Eu não sou um canal de fofoca aqui, mas pra quem está acompanhando o caso P. Diddy, aparentemente o nosso crush da adolescência não é o que parece ser. Não é mesmo? Mas vamos deixar a fofoca para os canais de fofoca, que eu adoro, inclusive, e vamos focar aqui no que a gente vai conversar. O filme Efeito Borboleta é um filme que eu lembro de... Eu assisti várias vezes quando eu era adolescente, pré-adolescente, eu nem sei quando esse filme foi lançado, mas eu lembro que eu assisti várias vezes. A primeira vez eu fiquei um pouco confusa, e aí depois, conforme você vai ficando mais velho, você vai entendendo, né, o que de fato tá sendo dito ali, né, que não adianta a gente pensar que a gente volta ao passado, corrige uma coisa e volta exatamente pro presente que a gente está vivendo. Porque corrigir algo lá atrás significa modificar irremediavelmente o seu presente. E eu acho que uma forma da gente se sentir um pouco mais satisfeita com a nossa vida, porque eu acho que essa é a grande questão, né? Assim, a gente vive numa eterna busca, uma busca pela felicidade, como a gente falou no episódio passado, numa busca por se sentir satisfeita, numa busca por se realizar nesse momento presente, né? É uma busca constante por sentir que a gente, nossa, agora sim a minha vida está totalmente alinhada. E aí a gente fica nessa ilusão de que não, se eu corrigisse aqui, se eu corrigisse ali, se eu corrigisse lá, hoje eu estaria vivendo uma vida muito melhor. E por mais que a gente saiba que é uma ilusão, eu te pergunto, quantas vezes na semana você não pensa no que você poderia ter feito diferente no passado para que hoje você vivesse uma outra vida? São muitas vezes, vai. E se eu não tivesse me casado? E se eu não tivesse feito tal faculdade, tivesse feito a outra? E se eu tivesse ouvido minha mãe e tivesse feito X coisa? A gente fica o tempo inteiro buscando o que a gente poderia ter corrigido lá atrás para que o hoje fosse diferente. E muitas vezes a gente fica presa nessa ideia de correção. A gente já falou aqui no episódio onde eu falei sobre enlouquecer, sobre a não buscar cura, né, pra gente, sobre isso, sobre essa obsessão por buscar uma cura. Mas, além dessa questão da cura, a gente tem uma obsessão por consertar a nossa vida. Você já parou pra pensar nisso? Uma obsessão por achar que existe algo que eu não estou vendo, que se for corrigido, aí sim a minha vida vai mudar. E só fazer um parênteses aqui pra vocês, que eu nem contei, né? Uma fofoca minha aqui, pra quem não me acompanha no Instagram. Eu fiquei muito doente semana passada e eu ainda estou me recuperando. Eu tive influenza. Gente, tomem vacina, viu? Porque a bichinha é danada, é super difícil de passar por ela. Ela realmente desgasta bastante a gente. Eu fiquei bem mal, fiquei de cama uma semana. A minha voz ainda não voltou ao normal totalmente, ainda tá um pouquinho rouca. E eu ainda sinto um pouco de falta de ar pra falar. Pode ser que eu seja um pouco ofegante em alguns momentos, mas é por conta da influenza, tá?
Só um disclaimerzinho aqui. E essa obsessão da nossa sociedade por encontrar uma melhor versão, nessa sociedade que opera numa lógica capitalista, que nos faz querer produzir e que precisa nos deixar em falta um tempo inteiro para que a gente consuma cada vez mais, a gente vai ter esse olhar treinado para buscar o que está faltando. E uma coisa que a gente não para pensar é isso. Eu só sou quem sou hoje porque me faltou ou me sobrou ou me aconteceu tais coisas lá atrás. E a pessoa que eu sou agora está criando a pessoa que eu vou ser no futuro. E tudo bem que isso virou às vezes papo de coach, né? Que tem muita gente que não gosta. Porque, é pra você prestar atenção no que você tá escolhendo agora, porque as suas escolhas de hoje impactam no seu futuro. E é uma profunda realidade. Só que uma coisa também precisa ser dita. Você não vai fazer as melhores escolhas agora. O que eu quero dizer com isso? Você não vai fazer as escolhas que a sua versão do futuro considera as melhores agora. Porque agora você tem um nível de consciência que a sua versão do futuro não tem. Você tem um nível de consciência aquém da sua versão do futuro. A sua versão do futuro, ela vai passar por outras coisas, ela vai atravessar os erros que você vai cometer agora, para que lá na frente ela tenha determinado nível de consciência e olhe para você aqui e fale, putz, eu deveria ter feito diferente. Nossa, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu faria diferente. Não é isso que a gente sempre pensa? Se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, lá atrás, com 15 anos, com 20 anos, a minha vida teria sido diferente. Só que não era para você ter essa consciência com 15, com 20, com 25. Não era. Com 15 e com 20, com 25, era justamente para você ter aquele nível de consciência de quem está experimentando a vida, está cometendo os erros naturais daquela fase. E agora que eu tô aqui aos 34, eu tenho os erros naturais desta fase para cometer. Que a minha versão de 44 vai olhar e falar, nossa, eu era tão ingênua, nossa, isso era tão fácil de ser resolvido, nossa, eu sofri à toa com isso. Só que eu não posso esperar que a minha versão agora, do presente, tenha um nível de consciência da minha versão do futuro. Eu não posso esperar que hoje, enquanto eu estou aprendendo a vivenciar a Inara de 34, eu saiba exatamente o que fazer com ela. Porque cada fase que a gente entra da nossa vida é uma nova descoberta. E a gente tá sempre ok com isso enquanto a gente é criança, né? A criança vai ter a fase de só se alimentar com o leite, aí depois ela vai introdução alimentar, aí ela vai engatinhar, aí ela vai andar, e ela tá explorando, e a gente respeita todas essas fases da criança, ou pelo menos a gente deveria respeitar, né? Tem alguns sistemas educacionais que infelizmente não respeitam e tentam acelerar o processo de aprendizado de uma criança. E o mesmo sistema que faz isso com as crianças em determinadas escolas continua fazendo isso com os adultos. Continua querendo acelerar o nosso processo de aprendizado, de existência, de vida. E justamente por isso a gente tá sempre se sentindo em falta, sentindo que existe alguma coisa que a gente precisa fazer. Você precisa ter essa sensação de que existe algo que você precisa fazer para se consertar, porque senão você não consome, você não vai comprar coisas, você não vai tentar preencher esse espaço vazio. E o pior é que a gente tenta preencher esse espaço vazio não com terapia, não com conhecimento, com autoconhecimento, né? Enfim, a gente vai buscar os analgésicos, né? As coisas que suprem rapidamente a sensação que eu estou tendo. Eu não quero mais me sentir triste, eu não quero mais me sentir agoniada, eu não quero mais me sentir com raiva. E aí, ao invés de eu procurar uma forma de entender de onde esses sentimentos estão vindo, eu busco uma forma de não sentir mais isso. Aí é o momento que muitas vezes você acaba se tornando mais fria, mais distante, que você constrói um muro à sua volta, que você se torna muito consumista, que você se torna uma pessoa mais intolerante, porque você não quer lidar com suas emoções, não no sentido só de perceber que elas estão ali, mas no sentido de entender o porquê que elas existem aí com você. E aqui eu não tô, obviamente, vocês sabem, né, gente? Eu não tô apontando dedos nem nada, tô falando da gente enquanto sociedade. Nós aqui que estamos neste espaço, no Vida Desejante, eu sei que vocês são pessoas que buscam autoconhecimento, muitas de vocês fazem terapia, porque me conta aqui embaixo, nos comentários, inclusive, pausa para se inscreva neste canal se você não é inscrita, siga o podcast se você não segue, deixe o seu like já e se prepare para deixar o seu comentário assim que alguma coisa que fizer sentido para você, te provocar algum insight, já deixa o seu comentário para a gente continuar essa conversa
aqui embaixo, tá bom? Tanto no Spotify, pra quem tá ouvindo, quanto pra quem tá vendo no YouTube. E essa noção de buscar a nossa melhor versão, que a gente até já falou aqui algumas vezes, ou de ficar tentando ser extremamente vigilante sobre as nossas ações do hoje, porque elas estão construindo o nosso futuro. Você já parou pra pensar como ela impede a gente de realmente viver? Quando vai chegar a hora de viver? Quando vai chegar a hora de eu olhar em volta e realmente ficar preocupada com o que eu estou vivenciando no momento? Vocês sabem que ficar doente faz muito isso com a gente, né? Faz a gente ter uma noção de presente e realidade muito grande, porque não tem o que você fazer, né? Fiquei super doente, tinha que ficar na cama, não tinha força pra nada, não tinha força pra ficar em pé. O que você tem é o hoje. E você vai vendo a sua progressão. Então, hoje, você tá muito mal, você tá de cama, eu tive uma dor de cabeça muito forte, febre, uma dor de garganta. Aí, no dia seguinte, você não tem mais febre. Aí, você percebe o seu corpo e fala, nossa, tá, meu corpo tá dando sinais de que ele tá tentando melhorar aqui. Aí, no dia seguinte, me saiu herpes na boca inteira, assim. Fiquei cheia de herpes aqui no lábio inferior. Aí, você olha, você fala, nossa, ontem isso não tava aqui, agora eu tenho essa herpes pra cuidar. Você está muito conectada ao teu corpo e aos sinais que ele tá te dando de como a doença está evoluindo ou não, e de como você está se cuidando ou não. Então, é um momento em que você fica bastante presente, você tá vivendo um dia após o outro, e você tá vendo a sua recuperação. E é muito natural, no momento em que você se sente bem, você simplesmente pronto, volta o automático de que ficar se preocupando com o futuro, de ficar olhando lá na frente, de ficar pensando no que você deixou de fazer. Ah, mas agora eu tô atrasada, agora eu tinha que voltar pro meu trabalho, porque eu tenho que atender mentorada, porque daí eu tenho que gravar podcast, porque não sei o quê. E aí já volta essa aceleração que te distancia de novo da vivência, da vida que existe aqui e agora. É o tempo inteiro, a gente tem muitos estímulos para tirar a gente do presente. Assim, tem uma coisa também que eu não acho que a gente conseguiria ficar 100% vivendo o momento presente o tempo inteiro. Eu acho que isso também pode deixar a gente até meio mal, entediado demais, sabe? Se a gente não tem um espaço para sonhar, para vislumbrar um futuro, para pensar em possibilidades, a gente não tem nem criatividade, né? Se você tá 100% no presente o tempo inteiro, você não tem esse campo do ilusório, do lúdico, de deixar sua mente vagar e começar a pensar lá na frente. Eu acho muito importante ter um equilíbrio, obviamente, né, entre as duas coisas. Acontece que o problema é que a gente tá sempre ou tentando voltar no passado para corrigir os nossos erros e tentando acertar o que vai fazer hoje para que o futuro seja exatamente o que está dentro da nossa cabeça. Eu sou super a favor de planejamento, né? De ter uma visão a longo prazo. De você pensar, putz, daqui 10 anos eu gostaria de estar em tal lugar. Mas eu não sou a favor de que isso enrijeça a nossa vida no presente. Do tipo, eu não posso deixar que a vida aqui, agora, a vida que está acontecendo neste momento me atravesse, me traga possibilidades que talvez vá me desviar da rota. Eu não posso aceitar essas possibilidades porque eu tenho que pensar que daqui 10 anos eu quero chegar em tal lugar. Mas você aqui, de 10 anos antes, não tem o nível de consciência para saber o como você vai chegar àquele lugar. E você precisa de um espaço de confiança na vida e nos desvios de rota que às vezes ela te propõe para te fortalecer para que você chegue àquele lugar. Porque a gente pensa muito materialmente, né? Do tipo, eu quero daqui 10 anos ter uma casa assim, eu quero estar morando em tal lugar, eu quero estar fazendo tanto de dinheiro. A gente pensa no quê? No objeto que a gente quer conquistar ou no objeto pessoa que a gente quer ser lá daqui 10 anos, mas a gente não pensa no como a gente vai se forjar para dar conta de vivenciar aquilo. Muitas das coisas que a gente atravessou no passado, pelo menos para mim, eu sinto hoje, olhando daqui, que foram formas de realmente me forjar para eu dar conta de realizar as coisas que eu realizo hoje. Talvez se as coisas tivessem acontecido, se esses erros que eu tô pensando em corrigir fossem corrigidos, eu fosse uma pessoa aqui menos resiliente, talvez um pouco mais frágil do que eu fui. Tem um livro chamado Antifrágil que eu nunca li. E aí, eu tava vendo esses dias um podcast chamado Reparação Histérica, que eu adoro, que é da Tati Bernardi, a Miri Lacombe e a Manuela Cantuária. E a Miri Lacombe tava falando que ela se tornou especialista em palpitar em filmes que ela não assistiu. E aqui eu vou palpitar num livro que eu não li, tá? Eu não li o Antifrágil, mas a minha mãe leu
e uma das minhas grandes amigas também leu, e eu já vi também algumas pessoas falando sobre ele. O que eu entendi daquele conceito é que, conforme você vai permitindo que a vida te traga os desafios e você vai atravessando, você vai se tornando uma pessoa antifrágil, você vai calejando, vamos dizer assim, você não quebra com facilidade. Sabe? Você vai entendendo que todas aqueles atravessamentos estão te fortalecendo para a vida. Você não fica lidando consigo mesma como se você fosse uma taça de cristal que a qualquer momento pode despedaçar. Se você entende que você vai quebrar e você vai se reconstruir, você vai quebrar, você se torna uma pessoa antifrágil, ou seja, uma pessoa que não precisa ficar se protegendo o tempo inteiro da vida, que não se considera uma taça de cristal. Gente, acabei de criar aqui o conceito sem ler o livro, tá? Eu espero que faça sentido pra quem leu o livro, se quiser comentar aqui embaixo se tem a ver isso que eu tô falando, mas isso tem tudo a ver dentro da minha cabeça. Tem uma lua em Gêmeos, é muito fácil pra mim fazer, como fala, associações. Então, eu acabo criando os raciocínios dentro da minha própria cabeça, criando as teorias dentro da minha própria cabeça, e faz sentido dentro da minha própria cabeça. Se fez sentido por aí, me deixa saber. Se tem a ver com o que o livro fala, não sei. Você que leu, me conte. Mas pra mim fez todo sentido pensar dessa forma, pensar que eu preciso me encarar não como uma taça de cristal que pode quebrar a qualquer momento, mas como um outro material, assim, que por mais que quebre, eu consigo restaurar. Porque o cristal a gente não consegue mais, né? Quebrou, quebrou. Mas existem outros materiais que se quebram, a gente consegue restaurar. E a gente ter essa postura perante a vida, de entender que eu não preciso me proteger dela o tempo inteiro. Aqueles erros que eu cometi lá atrás, aquelas dores que eu vivenciei lá atrás, elas foram preparações para que eu chegasse aqui hoje e lidasse muito melhor com algumas coisas que lá atrás para mim eram completamente assustadoras. Até, gente, gravar esse conteúdo aqui para vocês. Primeiro vídeo do YouTube, eu já falei várias vezes, rola lá embaixo, vê meu primeiro vídeo, uma bichinha assustada. Eu tinha 26 anos? 26 anos quando eu lancei meu canal no YouTube, que eu lancei meu canal no YouTube em 2017. Eu tinha 26 anos. Super, falando baixinho, assim, super tímida, parecendo uma adolescente praticamente, me jogando e vivendo coisas ali dentro que me prepararam pra hoje estar aqui falando com mais naturalidade pra vocês e com bem menos medo de cancelamento, de hate, de não sei o quê, porque já tomei, já vi como é que é, já vi como é que funciona. Então, se hoje eu estou aqui com a postura que eu tenho, é porque lá atrás as escolhas que eu fiz foram me forjando para dar conta de viver o que eu tô vivendo hoje e pensar em dar passos maiores que eu tô querendo dar, inclusive com o meu trabalho. Mas eu vou cometer ainda muitos outros erros que lá na frente eu vou olhar para trás e falar, putz, eu poderia ter feito essa escolha e não essa. Nossa, como é que eu não enxerguei? Isso aqui tava tão na minha cara, eu não enxerguei. Sabe quando você tá vivendo uma situação que depois que você se afasta, você fala, nossa, ó, tava dando sinais. Como é que eu não reparei? Porque quando a gente tá muito dentro de uma situação, quando a gente tá muito vivenciando realmente de dentro a coisa, é muito difícil a gente ter o olhar panorâmico. A gente não consegue sair da situação e ter todos os olhares, né? Por isso que é muito importante fazer terapia. Eu sempre a favor aqui da terapia. Eu faço análise, mas existem vários tipos de terapia para quem quiser, enfim, mas é muito importante você ter um olhar de fora que te ajude a elaborar aquilo que você está vivenciando de dentro, que fica muito difícil de olhar para todos os lados. Se você tá passando por determinadas coisas e você tá com dificuldade, sabe aquele momento que você fala, eu não tô conseguindo ver onde é que eu tô errando, eu não tô conseguindo ver o que que eu preciso fazer aqui, é o momento que você precisa da ajuda de um olhar de fora. Seja de uma terapeuta, seja de uma mentora, seja de uma amiga. Eu sempre prefiro, para determinados assuntos, principalmente profissionais, ou até para esses assuntos mais psicológicos, uma ajuda profissional mesmo, né? De uma pessoa que consiga puxar esse fiozinho de você para você conseguir enxergar a coisa numa big picture, né? Numa visão maior, assim. Porque é difícil quando a gente tá dentro. Então, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais generosa com as nossas versões do passado, sabe? Elas erraram, elas confiaram em quem não deveriam, elas acreditaram em contos da carochinha, porque elas tinham o nível de consciência e de ingenuidade delas lá de trás. E é muito injusto você olhar com o nível de consciência que você tem hoje para sua versão do passado e sentir desprezo por ela e achar que ela foi burra. Sabe quando a gente fala, né? Nossa, fui muito burra lá atrás, foi muito idiota, como é que eu não vi? É muito injusto. É a mesma coisa, olha só um paralelo, é a mesma coisa que você que teve
recursos na tua vida, que teve possibilidades, oportunidade, nasceu de uma família mais abastada, você olhar para uma pessoa que não veio da mesma realidade que você e falar que essa pessoa é uma ignorante, uma burra, porque ela não consegue fazer o que você faz. Você faria isso? É claro que você não faria, se você tem uma pessoa com consciência, né? Eu espero que você seja uma pessoa com consciência. Obviamente que você não vai fazer isso. Você vai ter noção de que você teve mais recursos, de que você teve mais possibilidades, mais oportunidades de se desenvolver e que por isso você consegue enxergar a coisa de uma maneira mais apurada do que a pessoa que não veio da mesma realidade que você. Traz isso pra sua vida. Você tá olhando pra sua versão passada de um lugar arrogante. É muita arrogância você olhar para o seu passado com tanto desprezo. É muita arrogância. É achar que hoje sim, agora sim eu sei fazer as coisas. Eu era muito burra, eu era muito isso, era muito aquilo. Mas você só é quem você é hoje porque lá atrás você cometeu esses erros. Você só é porque ela foi. Porque ela foi errada, porque ela se arriscou, porque ela se decepcionou, porque ela se quebrou. Então não adianta você olhar pra ela e falar que ela é uma burra, porque você só existe por causa dela. Então, na verdade, você tinha que olhar pro seu passado com agradecimento e não pensando nas coisas que você corrigiria. Tem uma frase do Cazuza, eu sou muito fã do Cazuza, né? Tem uma frase dele que é homem que é homem volta atrás, mas não se arrepende de nada. E essa frase sempre me intrigou e ficou comigo, assim, porque eu me tornei fã do Cazuza, eu tinha 13 anos. Eu não entendia direito essa frase, mas ela me pegou. Tanto que eu nunca esqueci. E hoje eu entendo. Tudo bem você voltar atrás. Tudo bem você desdizer o que você disse. Tudo bem você se contradizer. Tudo bem você falar, nossa, isso eu não faço mais. Mas você não tem que se arrepender de ter feito. Porque ter feito, mesmo que tenha sido uma grande merda colossal, te fez chegar aqui hoje. E você olhar no espelho e falar, eu tô viva, eu gosto disso, disso, disso na minha vida, saiba que você só tem essas coisas que você gosta na tua vida por conta dessa versão do passado. E claro, você tem também as dívidas, né? Você tem também as coisas que você precisa arrumar, consertar, as coisas que você perdeu. Mas você também é feita das suas falhas, né? Você também é feita das coisas que você perde. Você também é feita das coisas que deram errado. Se, por exemplo, lá aos 18, 19 anos, quando eu comecei a ser atriz e estava fazendo testes, se eu tivesse passado, se eu não tivesse adoecido, porque eu tive transtorno alimentar, adoeci, me afastei da agência e tudo mais. Se eu não tivesse adoecido, tivesse ficado, talvez eu tivesse entrado numa novela, talvez hoje eu fosse outra pessoa, talvez eu tivesse ido pra Globo como era o meu sonho na época, talvez, sei lá, talvez eu estivesse no lugar que na época era muito o meu sonho. Mas eu não seria a Inara de hoje, eu não seria essa pessoa que eu sou agora. Talvez eu não me relacionaria com a pessoa que eu me relaciono. Talvez eu não tivesse as amigas que eu tenho hoje. Talvez todo o meu cenário todo, talvez não, com toda certeza absoluta, todo o meu cenário seria diferente. Tudo à minha volta seria diferente. Se eu tivesse ido fazer o au pair que eu queria fazer na França, mesma coisa, tudo à minha volta seria diferente. Ah, Ina, mas pode ser que fosse melhor. E que é melhor? Eu não sei quem seria a Inara que estaria aqui nesse momento se essas coisas tivessem acontecido. Pode ser que seja melhor? Eu acho que não. Eu acho que seria uma vida diferente. Acho que não tem melhor ou pior. Eu acho que é aqui que a gente precisa pensar. Não tem melhor ou pior. É uma vida diferente. Você teria os desafios daquela vida. Talvez se eu tivesse agora super, sei lá, famosa, porque, ai, fiz a novela desde dos 18 anos e tal, talvez eu olhasse e falasse, nossa, queria ter terminado o curso de teatro, nossa, acho que eu queria ter feito isso. Não dá pra saber, porque na verdade a gente tem uma cabeça que dificilmente vai deixar a gente acreditar que todas as escolhas que a gente fez foram as melhores e que nós estamos exatamente onde a gente deveria estar. E essa versão que está aqui agora já é a minha melhor versão. Isso é o exercício que a gente tem que fazer. Não é o que a gente faz. E não é o que a gente sente. E aqui estou me colocando como você, tá? Eu também tenho os meus desafios na hora de olhar para o presente e falar: ah, sim, essa foi a melhor escolha, essa é a minha melhor versão já. Eu sou um ser humano como você, obviamente, você já sabe disso. Então tem horas que eu também fico presa no passado e pensando: putz, devia ter feito isso de diferente, devia ter pensado isso, devia ter feito aquilo. Isso que eu tô conversando com você aqui hoje, uma forma também de eu entender e internalizar essas coisas também, sabe? Eu acho que essa nossa conversa, ela é muito pra isso, né? Ela é muito pra gente conseguir se entender e conseguir ter repertório
para argumentar contra essas vozes sabotadoras que ficam na nossa cabeça e que tentam distanciar a gente de se sentir mais conectada e feliz com quem a gente é. E quem a gente é a nossa melhor versão, é a sua versão mais lapidada. Você já foi mais ignorante, você já foi menos disposta, você já foi menos sábia. E mais ignorante quando eu falo no sentido de ignorar, de não saber, tá, gente? Não tô xingando ninguém, não. Você já foi uma pessoa que não sabia o que você sabe hoje. Então, a sua versão de agora já é a sua melhor versão, percebe? Ela é a melhor versão que você pode ser durante todos esses anos de vida. Você chegou até aqui e esse é o seu melhor. Se você olha em volta e fala, cara, não tô satisfeita com quem eu me tornei, tem coisa que eu quero mudar, tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que é isso, né? Senão a gente também para de buscar. Eu olhar em volta e falar, tem coisa que eu quero mudar? Sim, óbvio que tem. Tem coisa que eu quero melhorar? Claro que tem. Mas o fato de reconhecer que esta é a minha melhor versão desses 34 anos de vida, eu acho que é muito importante para que a gente se sinta um pouco em paz, sabe? Para que a gente dê uma trégua para essa obsessão em ser melhor. Essa obsessão em lapidar as coisas. O passado, ele sempre parece mais tentador, assim, né? Ele sempre parece mais interessante do que ele na verdade foi. É muito natural terminar um relacionamento com plena certeza do porquê que você terminou e dar um tempo você quer voltar porque você só lembra das coisas boas, né? A gente faz isso com a nossa cabeça. Então, essa versão romantizada que você tem do seu passado, que você tinha mais oportunidades, de que você poderia ter feito muito mais, de que você tinha tudo e não deu valor, é uma versão romantizada, tá? Não é a realidade. Lembra como era existir enquanto aquela pessoa que você era do passado. Acho que esse é o ponto principal. Você precisa lembrar como era ser aquela versão. E não olhar em volta com a visão que você tem hoje. Lembra como era ser ela. Era realmente esse poço de milagre que você visualiza e vislumbra daqui do futuro? Do futuro dela, né, no caso. Não era. Né? Teve uma vez que eu tava conversando com uma amiga e ela tava me falando alguma coisa do teatro e falando, por que você não volta, né, a fazer alguns cursos, de repente, e voltando aos poucos, que eu falei que tem horas que eu sinto falta de estar no palco, né, eu sinto falta de atuar. E aí ela tava falando, por que você não volta a fazer umas coisas ou outras? Enquanto ela foi falando por que você não volta, eu fui sentindo a atmosfera daquela época. Eu fui, de verdade, assim, eu senti que meu corpo estava se transportando para aquela época e eu pensei, não, não, não. Começou a me dar um não, pelo amor de Deus, eu não quero voltar. E não porque foi tudo ruim, tá, gente? Não foi. Eu tive momentos muito maravilhosos, mas não é um lugar que eu quero voltar. E eu não posso ficar pensando nos momentos maravilhosos que eu tive para me apegar a isso. Pra dizer, nossa, tá vendo? Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Não! Se eu pensar na atmosfera, se eu colocar o meu corpo naquela situação de novo, eu sinto com todos os meus poros que não é um lugar que eu queria estar, que eu não quero estar. Todo o meu corpo fala, não, a gente não quer estar aí. Só que você precisa fazer esse exercício de tentar se colocar de novo na situação de corpo, alma, sentir o cheiro daquele espaço, sentir a temperatura, sentir como que era ser aquela sua versão, para que você se lembre do porquê que você saiu de lá, do porquê que você quis mudar, do porquê que você quis fazer diferente e do porquê que você se tornou a mulher que você é hoje. Você já é a sua melhor versão. Essa versão que você olha no espelho todos os dias e que você enxerga os erros que ela cometeu, as falhas que ela teve, essa é a sua melhor versão. Porque ela atravessou tudo isso e ela tá aqui hoje. E se ela tá pensando em melhorar, em criar novas coisas, em ir adiante, que bom. Ela tem capacidade para isso, porque todas as coisas que ela atravessou forjaram ela a se tornar bem menos frágil do que ela já foi um dia, para que ela construa as coisas que as outras versões dela vão viver. Eu não sei o que minhas versões do futuro vão viver. Não faço ideia, porque eu não fazia ideia do que eu viveria aos 34, né? Mas o que eu penso em me trabalhar aqui no momento presente é em ser realmente a Inara de 34. Em ser esse poço aqui de bagunça, de incoerência, de prazer e de tristeza e de felicidade e de confusão. Ser inteiramente essa versão que eu sou hoje, viver inteiramente como ela, para que ela cumpra a sua missão e passe o bastão adiante.
e eu consiga me tornar novas versões de mim mesma, não melhores, assim, de, ai, suma 6 meses e volte reconhecível, mas ela vai ser melhor simplesmente porque ela tá avançando. Mas isso não significa que a minha versão de hoje é insuficiente, é pior, é um lixo. Não, ela é a melhor agora. Agora o bastão de minha melhor versão está comigo, com essa versão aqui que vos fala. Daqui um ano estará com a minha versão de um ano, de daqui um ano. Tem uma poesia da Rupi Kaur que ela fala mais ou menos isso, né? Eu nunca mais vou ser essa versão que eu sou hoje, então deixa eu aproveitar a companhia dela, deixa eu ser ela. Deixa eu, deixa eu ser essa versão. Eu sei que é muito batido falar que o passado não existe mais e tudo mais, mas eu sinto que é um lembrete que a gente precisa constantemente ativar dentro da gente. O que passou foi, e foi graças ao que passou e que foi, que hoje você é quem você é, que hoje você está aqui. E na verdade isso deveria ser uma boa coisa. Isso não deveria ser uma coisa que te traz agonia. Isso deveria ser uma boa coisa. Porque essa versão que você é hoje, ela não é falha, ela não precisa ser melhor, não é isso. Ela precisa ser. Você precisa permitir que ela seja com o nível de consciência que ela tem hoje e parar de se achar inferior, burra. Nossa, eu tenho tanta mentorada que fica, nossa, como eu fui burra, nossa, como eu sou isso, e fica se tratando tão mal por não ter percebido determinadas coisas, por não ter conseguido determinadas coisas. Toda vez que a gente se trata nesse nível de mal, eu fico pensando que é a mesma coisa que a gente olhar para nossa criança cometendo um erro na hora de escrever porque ela tá aprendendo e tratar ela nesse nível, sabe? De crueldade. Tipo, a criança. Eu nunca esqueço uma vez que eu tava começando a ler, foi na minha formatura do pré. Eu ganhei uma enciclopédia. E eu lembro de abrir assim o pacote e começar a ler bem devagarzinho, que eu tava aprendendo a ler, eu tinha 6 anos. E aí eu li enciclopedia, porque eu não sabia o que era o acento ainda. E aí todo mundo no carro deu risada, assim, porque achou bonitinho, né? Aí meu pai falou: Ah, filha, é enciclopédia, esse sinalzinho em cima do E é um acento. Aí eu, ah, tá, enciclopédia. Eu nunca esqueci, porque eu tava aprendendo. Eu li lá com todo o esforço, enciclopedia. E eu nunca esqueci que eu falei enciclopedia, enfim, foi uma coisa que me marcou. É a mesma coisa que eu olhar pra aquela Inara de 6 anos, abrindo o pacotinho e lendo enciclopedia, e falar, sua burra do caralho. A enciclopédia, não tá vendo, demônia? Imagina. Imagina me tratar desse jeito. Mas se eu me trato desse jeito hoje, se eu exijo de mim que eu tenha um nível de consciência de daqui 10 anos e começo a brigar comigo porque eu não vi o que estava à minha frente o tempo todo, porque eu sou uma burra, eu tô fazendo isso com aquela criança também. É exatamente a mesma coisa. Não ser paciente com o meu processo de aprendizado, de aprendizagem. Eu tô aprendendo a ser gente, eu tô aprendendo a ser Inara, eu tô aprendendo a ser uma mulher adulta, eu tô aprendendo a ser uma comunicadora, por mais que já saiba muitas coisas, tem coisa que eu ainda estou aprendendo, tem coisa que eu não sei, e tem coisa que eu tenho que estudar, eu tenho que aprender. E eu tenho que ter paciência comigo. Eu tenho que ter paciência comigo enquanto eu aprendo a existir. Se eu não tiver paciência comigo, ninguém no mundo vai ter. Ninguém no mundo vai ter, porque o mundo, na verdade, ele não tem um pingo de paciência com os nossos processos de aprendizado. Ele só vai adiante, só vai adiante. Principalmente esse mundo que a gente vive, esse tipo de sociedade que a gente vive. Só tá mirando adiante, mirando adiante. Não olha pra você como um indivíduo que está aprendendo. Então, começa você a se olhar como um indivíduo que tá aprendendo. Você não tem que saber de tudo, você não tem que acertar tudo. E você não é imprestável porque você ainda está cometendo erros. Você está aprendendo. Ah, Ina, mas é que às vezes esses erros podem ser muito brutais. Às vezes esses erros podem me tirar. Sim, sim. Tem erro que é foda mesmo. Tem erro que desmorona a nossa vida. Tem erro que a gente comete que a gente fala, puta merda, agora não sei o que eu vou fazer porque eu simplesmente, entre aspas, estraguei a minha vida inteira cometendo esse erro. Talvez. Mas, e agora? Você vai ficar presa a isso e se sentindo idiota, burra e remoendo, ou você vai aprender alguma coisa com isso e seguir adiante. São duas opções muito claras, assim. Ou a gente para, a partir do momento que a gente comete um erro que a gente considera catastrófico, ou a gente para e vai ficar vivendo desse erro, que são aquelas pessoas que ficam só contando a mesma história daquele erro, ou você vai continuar vivendo ali, presa nesse limbo, ou você vai seguir adiante. E falar, sim, errei, foi catastrófico, fiz uma merda colossal, mas
alguma coisa eu aprendi com isso. Pelo menos eu aprendi o que não fazer. Então, bora adiante. Vai sofrer, vai doer, vai tratar a frustração, vai tudo. Vai sentir todas as coisas ruins que tem que sentir, mas não vai ficar presa no limbo de reviver o erro eternamente e ficar só naquele looping de se chamar de burra, idiota, não acredito que eu fiz isso comigo, não acredito que eu fiz isso comigo. E muitas de vocês podem estar presas nesse limbo. Tá revivendo o erro como se fosse um filme todos os dias e não segue adiante. Tá vivendo de assistir os erros que cometeu, presa nesse looping eterno, ao invés de se tirar daí. E falar, já foi, já cometi, já errei, já caí. Bora, o que eu tenho que fazer pra reconstruir? Porque agora eu não sou mais aquela pessoa que cometeu o erro. Eu sou a pessoa que atravessou esse erro, né? Eu sou o que restou dos erros que eu cometi e dos acertos que eu cometi também. A gente é o que restou. E o que eu faço disso, nesse momento presente, é que importa. O que eu vou fazer daqui pra frente. Que passado não existe mais, né, gente? Já foi, não existe, não vai voltar, não existe. O que existe é daqui pra frente. Vamos começar a olhar no espelho e entender que essa versão que te olha nos olhos ali no reflexo é a melhor versão desses seus anos de vida. É a versão que atravessou tudo isso. É a versão que sobreviveu a tudo isso. Ela só pode ser a melhor versão da sua vida. É isso, minha gente, por hoje. Quero saber o que vocês sentem de tudo isso que a gente conversou. Se você também tá com bode desse seja a sua melhor versão. Se você também tá tentando ser a sua versão mais, sei lá, mais possível, né? Dentro dessa loucura chamada vida. Quero saber os insights que você teve com esse episódio. Então não deixe de comentar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, compartilha com suas amigas, chama mais gente para essa roda de conversa, manda para todo mundo que você sente que precisa ouvir isso. Talvez você tenha aquela amiga que tá presa no erro, sabe? Que tá vivendo do passado. Manda pra ela fazer parte dessa roda aqui com a gente, pra gente expurgar tudo isso. Deixa no passado, fia, vai. Tem muita vida pra viver ainda, tem muita coisa, tem muita água pra rolar, muita coisa pra acontecer. Vamos em frente, com mais generosidade com os nossos processos e mais paciência com as nossas vivências, certo? No próximo episódio eu estarei na Amazônia. Então eu vou deixar gravado já um episódio pra vocês, na verdade, mas eu estarei na Amazônia. E quero que vocês acompanhem lá no Instagram esse processo, porque vai ser muito linda a terceira edição da Vivência Amazônia e Liderança Feminina. E é isso, a gente se vê na semana que vem. Um beijo!